sou a Gabi Rubi, sejam bem-vindos a mais um Conversa sobre Espiritualidade e Mediunidade. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história, do meu desenvolvimento mediúnico, desde o comecinho, desde quando eu era uma criança até os dias de hoje. Eu vou resumir bastante, porque essa história aqui daria horas. Eu falaria horas sobre isso, porque é uma história bem completa, porque é a história da minha vida inteira. Então é difícil a gente contar em poucos minutos, mas eu vou resumir ao máximo. Eu sempre tive essa minha mediunidade mais aflorada, desde muito pequena. Eu via a presença de seres, às vezes obsessores, às vezes desencarnados. Eu sentia muito a energia dos ambientes, eu não conseguia dormir fora de casa, por exemplo, quando eu era criança. Era uma criança mais medrosa, mais introspecta, mais fechada, mais enjoada, e não sabia explicar tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu sentia. E aí eu fui para a Igreja Católica, minha mãe me colocou na catequese, eu fiz todo o desenvolvimento da Igreja Católica, primeiro a Eucaristia, tava sempre na missa, sempre fazendo as leituras, passando ali no momento lá da doação, né? Esqueci, tem um nome específico para esse. E eu me desenvolvi bem na Igreja Católica até uns 15 anos, até o momento da crisma. Não cheguei a fazer a crisma, porque ali com meus 14, 15 anos, eu comecei a questionar muito a minha fé católica. Porque eu, nesse momento da minha vida, eu comecei a sonhar com as coisas, sonhar com lugares que eu nunca tinha ido, que eu nunca tinha estado, e passava a questão de uma semana, de repente eu estava naquele lugar. E eu nunca tinha pisado lá, era em outra cidade, era uma coisa de louco, assim. E eu tinha sonhos premonitivos e as coisas que eu sonhava acontecia. E isso começou a me deixar muito angustiada, porque às vezes eu tinha pesadelos e eu morria de medo que os meus pesadelos se tornassem, fosse uma premonição, por exemplo. Porque se eu sonhei um negócio que aconteceu, então isso que eu tô sonhando agora também vai acontecer, eu vou perder um ente querido, alguém vai falecer, alguém vai sofrer um acidente. Então tudo isso começou a misturar muito. E eu não conseguia encontrar resposta na Igreja Católica, na Bíblia. Eu lia a Bíblia sempre, ficava do lado da minha cabeceira de cama. E eu pedia, pelo amor de Deus, para os mentores, não tinha mentor naquela época, eu pedia, pelo amor de Deus, para Jesus, para que Deus iluminasse em pessoas, alguém que me explicasse, que me mostrasse o que eu sentia, o que era aquilo que eu tinha, que eu não sabia. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha, você é médium, você tem mediunidade. Até que eu desenvolvi um problema no estômago, bem sério. Eu tive um tumor que tinha uma bactéria que era cancerígena nesse tumor, mas graças a Deus não virou um câncer, era um pólipo. Eu tinha essa bactéria e eu tinha uma úlcera muito forte no meu estômago e eu estava fazendo tratamento convencional, mas a minha professora de balé conhecia um terapeuta holístico e falou para minha mãe, olha, eu tenho feito tratamento com ele e tem dado muito resultado, mas saiba que ele é um bruxão. Porque ela sabia dessa ligação minha e da minha mãe com o catolicismo. Ela falou assim, ele é diferente, ele trata com ervas, ele trata com os medicamentos dele, com cônico, um monte de coisa que vocês nunca viram, mas vai nele porque eu acredito que ele vai achar uma solução para o problema da Gabi. Minha mãe me levou até o Alex, que é meu terapeuta até hoje, que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ali eu encontrei as respostas que eu estava buscando. O Alex sentou, eu sentei de frente para ele, ele olhou para mim, expliquei tudo o que estava acontecendo comigo. A minha mãe mais falou do que eu, era uma época que minha mãe falava mais sobre as minhas coisas do que eu sempre tive trava para conseguir me expressar, para conseguir colocar minhas coisas para fora. E a minha mãe explicou para ele o que estava se passando comigo. E aí ele começou os tratamentos com conindu, eu não entendia nada do que era aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, essa alma tava dando fogo em mim. E aí ele, depois da conversa, ele olhou bem pra mim, foi falar só comigo nesse momento, ele falou assim, olha, você é médium. Então o que tá se passando com você, esse problema físico você tem uma mediunidade de trabalho de cura, que é pra você trabalhar pra ajudar as pessoas, a encontrarem soluções para os problemas físicos, espirituais e emocionais delas, só que você não está desenvolvendo isso, você não está querendo entrar em contato com isso. Eu, na época, eu tinha um cagaço imenso da mediunidade, imenso, porque eu falei, vou começar a ver espírito, ver as coisas, aí vai dar tudo errado na minha vida. E eu falei pra ele, ele falou assim, tem como fechar? Aí ele ficou olhando sério assim pra mim, e ele falou assim, tem, mas vai ser provisório, vai chegar num momento em que esse negócio vai explodir de novo, e que você vai ter esse chamado outra vez para desenvolver essa sua mediunidade. É mediunidade de trabalho, você veio para trabalhar com isso. Eu falei, tá bom, então fecha. Ele fechou essa minha mediunidade, passou ali 4 anos, nem isso.
eu voltei a ter crises de doença, eu comecei a ter uma doença atrás da outra, até que eu fiquei quase 6 meses indo e voltando de hospital, muito ruim. E aí eu voltei no Alex e ele falou assim, Gabi, tá na hora de você desenvolver. Busque desenvolver do jeito que você quer, seja com livro, seja com palestra, seja com curso, e vai desenvolvendo essa sua mediunidade, porque é importante. Com livro, seja com curso, e vai desenvolvendo essa mediunidade, porque é importante para você fazer esse desenvolvimento. Aí eu encontrei um canal abençoado nesse YouTube, que foi o canal do Pava. O Pava tava bem no comecinho, ensinando os processos do que ele estava vivendo, as clarezas que ele já tinha, e eu fui acompanhando. Ele fazia vídeos diários e era muito bacana isso, porque era como se eu estivesse recebendo uma enciclopédia da espiritualidade na minha frente. E eu comecei a passear pela seção mais esotérica, mais religiosa das livrarias, que eu sempre li bastante, sempre gostei muito de ficção, sempre fui muito nerd, de sci-fi principalmente. E aí eu comecei a visitar mais autoajuda, mais construção pessoal. E aí eu encontrei 2 livros que mudaram a minha vida, que foi Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, e Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Então eu coloquei em prática o que esses 2 livros propunham, e eu comecei a melhorar muito de saúde, comecei a melhorar muito no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Eu vi que tinham essa coisa do segredo, do poder da mente, das manifestações, de desejar, do universo. Eu comecei a entender que Deus era muito maior do que na visão católica que eu tinha, que a espiritualidade era muito mais abrangente, que tinha muitos mais seres. Comecei a escutar os relatos dos seres estelares, dos mestres da Fraternidade Branca, que eu nunca tinha tido contato, e comecei a escrever muito. Eu tinha uma vontade de colocar todo aquele conhecimento que eu estava adquirindo para fora, e eu pegava meu tablet, eu tinha um iPad 2 na época que eu tinha comprado, assim, com muito suor, e eu comecei a escrever e digitava lá as minhas impressões, aquilo que eu estava aprendendo, principalmente aquilo que eu estava sentindo. E dentro desses meus textos tinham alguns questionamentos que eu perguntava, como se eu estivesse perguntando para uma força maior o que era aquilo que eu estava sentindo, como que eu podia lidar melhor com aquilo, porque eu já entendia que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida é porque eu tinha plantado aquelas sementes, é porque inconscientemente eu estava atraindo tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava experienciando. Então eu comecei a questionar, né, essa energia maior, de como eu poderia fazer um plantio melhor, de como que eu poderia manifestar coisas diferentes na minha vida. E de repente, escrevendo, foi como se eu tivesse apagado. Eu continuei escrevendo, voltei, terminei o texto com as minhas impressões e ok, larguei lá, saí. Eu falei, nossa, que negócio esquisito que isso aconteceu, né? Parece que eu dormi, mas eu tava acordada, mas eu continuei escrevendo. Que negócio é esse? Parei, fiz outra coisa, voltei, li o texto e eu vi que tinham trechos desse texto que eram totalmente diferentes, a linguagem, a escrita, a forma de falar, e eram respostas sobre as dúvidas que eu tinha. Aqueles questionamentos internos meus que eu estava colocando para fora no texto, eu comecei a ter respostas para eles através dos meus textos. E eu falei, Jesus amado, eu enlouqueci, eu tenho uma segunda personalidade, tá tudo dando errado, agora embritei de vez. Fica aquela angústia, eu não tinha tanta liberdade com a minha mãe para conversar sobre isso ainda, e eu fui pra livraria, mais uma vez, né? O livro da Louise Hay eu encontrei na livraria, e mudou a minha percepção sobre eu mesma, sobre a minha saúde, sobre o que eu tava plantando. E aí eu fui na livraria e tava lá passando mais uma vez pela sessão de autoajuda, religiosidade e tal, e eu encontrei um livro do Gustavo Tanaka, que chamava 11 Dias de Despertar. E eu abri esse livro e eu fiquei absolutamente chocada, porque ele escrevia e o mentor espiritual respondia os questionamentos dele, exatamente como eu tinha feito num dia anterior. E eu falei, ué, acontece isso com uma outra pessoa. E aí eu sentei nessa livraria, li quase que o livro inteiro ali, aí eu fui, paguei o livro, levei ele pra casa e comecei a comparar os textos do Gustavo com aquele texto que eu escrevi. Eu falei, bom, vou fazer um teste, vamos ver se essa voz aqui, se
esse mentor, essa energia que tá conversando comigo vai me responder de novo. Sentei e comecei a fazer várias perguntas. E aquele mesmo processo se repetiu. Parece que eu entrava que nem num transe. Eu sentia meus dedos mexendo exatamente nas teclas que tinham que ir. E eu ia perguntando e aquele processo de novo. E eu falei, nossa, o que é isso aqui que eu tô fazendo? Não tô entendendo exatamente o que é isso, né? Mas tá bom, tá falando de coisa bonita, tá respondendo minhas dúvidas. E eu comecei a me entregar, comecei a confiar. Até que eu pedi para esse mentor, já estava ali no quinto, sexto texto que esse mentor estava passando para mim, e eu falei, olha, me mostra, o que é isso que eu tô fazendo? Eu tô ficando louca, tem uma segunda personalidade minha, tem um alter ego, o que tá rolando? E aí apareceu um portal que tinha várias canalizações de vários mestres, de vários mentores, de pessoas do Brasil inteiro que canalizavam, médiuns que faziam canalização. E aí eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era uma expressão mediúnica, era uma canalização. E aí eu comecei a perguntar para esses mentores quem eles eram. E aí eles começaram a se identificar. Então esse mentor que começou as conversas comigo, os diálogos comigo, ele é um mentor arcturiano. Eu gentilmente chamo ele de Mark, porque ele já tentou pronunciar o nome dele na nossa linguagem várias e várias vezes, eu não entendo. Porque os arcturianos já não falam mais da forma que a gente fala, já não tem mais essa expressão, a comunicação deles é mais telepática. Então ele tentou traduzir o nome dele pra mim, mas eu não consegui captar. Então um pouquinho que eu captei, eu era Mark Ying, lá um negócio diferente. Eu falei assim, posso te chamar de Mark? Tudo bem pra você? Eu preciso ter essa necessidade de chamar você pelo nome, porque eu tô me comunicando com você, você é um amigo. Ele falou assim, não, beleza, pode me chamar de Mark. E não foi assim, né? E a gente começou essa comunicação, até que um segundo mentor se aproximou, o Jinaya, e aí eu comecei a fazer canalização só dos mestres da Fraternidade Branca, até um dia que eu canalizei Sananda, e eu ficava assim, meu Deus, olha esse mundo todo se abrindo diante de mim. E aí eu conheci uma das grandes mentoras físicas que eu tive, que eu levei essas canalizações para ela, e eu falei, olha, é isso aqui mesmo? Eu não tinha coragem de publicar, não tinha muita coragem de mostrar para as pessoas, porque eu queria que fosse alguém de confiança. Tinha um conteúdo riquíssimo ali, tinha muita informação bonita, eles me falando coisas sobre o meu caminho, coisas que iam acontecer na minha vida e que, pasmem, aconteceu exatamente como eles falaram. Quando eu comecei as minhas canalizações, os mentores falaram assim pra mim, olha, em 3 anos você não vai mais ser professora de balé. Sua vida vai ter uma reviravolta e você vai trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Que eu tava começando a despontar o interesse em ser terapeuta, em começar a atender, como o Alex lá no passado falou pra mim que tava na minha missão, que tava no meu caminho. E tava despertando essa vontade em mim, mas eu não sabia exatamente como que eu ia fazer todo esse processo. E aí esses mentores falaram, olha, daqui a 3 anos você não vai mais atender, você não vai ser mais professora de balé. Aí eu falei, possível, gente. Estou endividada, não tenho nenhuma outra profissão, não fiz curso, não tem nada. E em 3 anos eu virei terapeuta de uma forma muito natural, de uma forma muito sutil. Meus caminhos foram conduzindo desde aquela primeira canalização que eu fiz, tudo isso em 3 anos para me tornar terapeuta, ali no começo da pandemia, né? Que foram quando as pessoas começaram a pedir ajuda para mim, começaram a pedir socorro. Eu já estava estudando apometria, já tinha toda a técnica que os mentores tinham me passado, de cromoterapia, de harmonização dos chakras, de uma série de coisas. Em 3 anos, esses mentores, eles me prepararam quase como um curso técnico muito extenso, quase como uma faculdade, para eu me tornar uma perita nas energias, para eu começar a me desdobrar, começar a me ensinar desdobramento, a canalização, a tratar o campo e gente, uma diversidade muito grande de informações que eu tô passando aqui pra vocês agora. Então, eles me prepararam por muito tempo até que eu cheguei aonde eu tô hoje, com todo esse esclarecimento, lançando o portal, que o objetivo sempre foi lançar o portal e trazer todo esse conhecimento que eles passaram pra mim, pra começar a passar pras pessoas. Então, esse é o ponto que eu tô agora, desenvolvendo os vídeos, desenvolvendo os conhecimentos, vão vir muitos cursos de tudo que os mentores me ensinaram. E foi basicamente esse o meu desenvolvimento. Eu vou gravar um outro vídeo aqui explicando como que eu fui trabalhando nessa sequência, como que eu fui desenvolvendo, mas esse é um bom resumão para vocês. E é isso, gente. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.